Outro tipo de coisa que você precisa fazer é evitar alguns vícios de linguagem. Tem algumas coisas que, assim, é lógico que primeiro você precisa saber quem que é o seu público. Se você está falando com umas pessoas que são mais cultas, mais formais, você vai ter um tipo de linguagem mais culta. Agora, quando é uma pessoa assim que ela não tem tanto estudo, que ela não tem tanta formação acadêmica, então você já vai falar de um jeito mais simples com ela. Mas de qualquer forma, você precisa evitar vício de linguagem. O primeiro vício que você pode evitar é o gerundismo. O que é o gerundismo? Eu vou sempre resumir tudo isso aqui porque o objetivo não é fazer uma aula de português, é só falar algumas coisas que você precisa mesmo corrigir. Então, nem vou ficar explicando o detalhe técnico, eu vou falar o nome e como que você pode fazer para corrigir. O primeiro vício é o gerundismo, que é a questão do exagero. Vamos supor, você está lá fazendo um verbo lá, escrevendo uma frase e você exagera sem necessidade. Por exemplo, vou estar escrevendo o meu livro. Isso é um gerundismo, porque você não precisa escrever lá, vou estar escrevendo. Entendeu? Você está fazendo em excesso aquilo lá, você está exagerando, não precisa. Então você tem que ser o mais simples e natural possível. Vou escrever o livro, por exemplo. Ou estou escrevendo, não precisa vou estar escrevendo. Então gerundismo é isso. Isso você precisa evitar. Também você precisa começar a cortar muitas palavras repetitivas. Por exemplo, que, que fica toda hora repetindo, sabe? Então começa a ficar feio o seu texto. Então também quebra isso. Evita isso no seu texto. Outra coisa também é o pleonasmo vicioso. Quebra isso. Vamos supor, eu subi lá em cima, eu desci lá embaixo, sabe? Esse tipo de coisa que só, tipo assim, é um pleonasmo vicioso. Isso vai acabar só enrolando, enchendo a linguiça ali, não vai fazer não vai dar nenhum ganho emocional ali pro seu texto. Então quebra isso também. Tem que quebrar todas essas coisas que vai atrapalhando uma boa escrita, um bom texto, um bom contexto. Outra coisa que você tem que fazer é começar também a tirar advérbios que são desnecessários. Por exemplo, minha cama estava incrivelmente desarrumada. Não precisa você falar que sua cama estava incrivelmente desarrumada. Minha cama estava desarrumada. Então quebra também esse tipo de advérbios, de situações, de palavras que, apesar delas poder dar um ganho aparente ali, falar que, moço, como que o trem estava de uma tal forma, eles são excesso que também você não precisa ficar se preocupando com isso. Outra coisa, você tem que tomar cuidado para não confundir o leitor com duplo sentido, com coisas que vai e vem. Ou, por exemplo, tinha 3 pessoas conversando, são 3 senhores. Então, falar assim, o senhor disse para o senhor. Aquele senhor ali é um senhor muito legal. Quer dizer, você começa a confundir. Tenta fazer o máximo para não confundir o leitor. Então, cuidado com essa questão de duplo sentido, de coisas que pode fazer a pessoa falar assim, ficar na dúvida, mas era ele ou aquela outra pessoa? Isso também você precisa cortar do seu texto. Outra dica, evita jargão, evita palavra que as pessoas não entendem direito, ou que nem todo o seu público vai entender. Por exemplo, quando a gente fala sobre assistir um filme, a turma toda fica naquela emoção de assistir um filme gostoso. Vamos supor, vai sair um filme novo pra gente assistir, então as pessoas elas ficam naquela vontade, naquele momento, naquela época assim que todo mundo quer assistir aquele filme. Hoje a expressão mais usada é hype, as pessoas ficam num hype muito grande para ver o filme. Só que às vezes tem muita gente, leitor, que não entende a palavra hype, porque é um maneirismo. Então, evita isso. Começa a substituir esses tipos de palavras, de termos em inglês e tudo mais, por algumas coisas que sejam mais práticas das pessoas poder entender. Por exemplo, tem muita gente que às vezes não consegue entender que tal fulano tá numa vibe bacana. Tem gente que fala assim, mas o que seria vibe em si? Então procura substituir por alguma palavra que você fala assim, não, o meu público vai ver isso daqui e ele vai conseguir entender. Uma dica que eu vou dar para você é o seguinte, tudo isso que eu estou falando para você evitar e para você corrigir, pega ali um parágrafo, vê tudo que eu estou te falando sobre esses termos e fala assim, não, aqui eu vou tirar isso, eu vou tirar esse outro, eu vou tirar esse outro, não precisa disso, eu vou substituir essa palavra por isso. Então, faça isso nos parágrafo por parágrafo que você estiver escrevendo do seu texto. Vai fazer uma diferença muito grande depois para você. É tudo questão depois de você estar relendo. Então, isso é muito interessante de você lembrar também.